Quem nunca pensou em comprar uma casa própria? E você já deve ter perguntado qual é a melhor maneira para você adquirir o imóvel. E as dúvidas alcançam, inclusive, patamares que a gente não sabe se a gente coloca na aplicação, se a gente compra um consórcio. Mas, inclusive, hoje nós trouxemos aqui um professor abençoadíssimo para acabar com todas essas dúvidas que você tem. É um professor de finanças, que é o Bruno Araújo, que já está no sofá e que vai nos ajudar a responder essas dúvidas tão precisas que às vezes pegam o nosso coração e deixa a gente meio assim. Tem 20 mil reais guardadinhos e você não sabe o que fazer. Se compra uma bicicleta, se compra uma casa. Então o professor vai ajudar a gente. Deixa eu ir lá para o sofá falar com o professor. Quase derrubei a mesa, vamos lá. Professor Bruno, como é que tá? Tudo bem? Tudo jóia. É um prazer tê-lo aqui, viu? Obrigado. E a gente sabe que a dúvida alcança. É consórcio, é aplicação, você comprar de um amigo. Tem muitas dúvidas que vai deixar o coração da pessoa apertadinho. Às vezes é a finança que ela conseguiu adquirir aqueles bens durante a vida toda e não sabe como aplicar. Hoje você vai resolver aqui os assuntos, é isso? Eu espero poder ajudar, porque realmente é uma decisão difícil e importante na vida da pessoa, porque estamos falando de valores, para a grande maioria, relevantes. Né? Muito bom. Eu sei que eu, Jean, Luciano, nós temos muitas perguntas para fazer, mas a gente vai dar toda a preferência para o pessoal de casa que perguntou. Então vamos lá para a primeira pergunta. Sim. Meu nome é Fabrícia, eu gostaria de saber se eu posso usar o FGTS no financiamento de um imóvel. E aí, doutor? A pergunta da Fabrícia é interessante, porque sim, o FGTS ele pode ser utilizado na aquisição de um imóvel e mais do que isso, eu recomendo que as pessoas busquem fazer isso, porque o FGTS é um fundo do trabalhador, né? Aquela pessoa que é um empregado assalariado, a empresa que o contrata, além de pagar o salário, tem a obrigação também de depositar 8% do salário daquela pessoa num fundo que fica lá bloqueado, para saque em casos muito específicos, que é a aposentadoria, ou um caso de demissão por justa causa, ou em alguns casos de doenças. Mas também pode ser usado na aquisição de imóvel, desde que a pessoa não tenha um outro imóvel já em seu nome, né? Tem que ser o primeiro imóvel daquela pessoa. E isso é muito bom porque o fundo de garantia, ele é remunerado à menor taxa que nós temos no mercado, são 3% ao ano. Uau. Então, você conseguir tirar do fundo de garantia um recurso que está sendo remunerado a 3% ao ano e usá-lo para comprar um imóvel em que as taxas de financiamento são maiores, você vai fazer uma grande vantagem do ponto de vista financeiro. E mais do que usar o saldo que você tem no fundo de garantia para dar uma entrada, você também pode usar os depósitos mensais que a empresa faz em seu nome para abater na prestação. Ou seja, você vai conseguir um esforço menor, né, de pagamento de prestação. E só para relembrar então, a pessoa não pode ter um outro imóvel no seu nome, tem que ser o seu primeiro imóvel, então, teoricamente, sim, que comprou. Tem diferença entre imóvel novo e usado? Não, para a utilização do fundo de garantia, não. Tranquilo, pode ser tanto um imóvel novo quanto um usado. Sim, sim. Muito bom. Vamos para a segunda pergunta então, do povo perguntou em casa, na rua. O pessoal gosta desse negócio de comprar casa. Vamos lá. Bom dia, meu nome é Helena. Eu gostaria de saber se é mais vantajoso eu estar pagando o imóvel à prestação ou estar financiando ele fazendo consórcio. Essa é uma dúvida que pega todo mundo. Eu até disse no começo ali, porque realmente tem muita gente que investe no consórcio, porque tem ali suas taxas de administração e fundo de reserva, e tem o pessoal que pega já a financeira. Qual a rentabilidade melhor aí, doutor? Veja bem, o consórcio é uma herança que nós temos ali da década de 1980, 1990, uma época em que no Brasil não tínhamos tanto acesso a crédito como tem hoje. Eu, na cozinha lá de casa, tenho um relógio digital, que é um forno de micro-ondas, que ele foi comprado há uns 20 anos atrás num sistema de consórcio. Imagina isso, quanto custa um micro-ondas? Talvez uns 300 reais, 400 reais. Foi comprado em 24 meses há uns 20 anos atrás. É um bom relógio digital que tem na cozinha lá de casa. Mas, enfim, naquela época, há uns 20 e poucos anos atrás, realmente não havia tanto acesso ao crédito como hoje. O que é um consórcio? Vamos imaginar, um consórcio de imóvel, um grupo de pessoas, vamos dar um exemplo prático, 200 pessoas reunidas num grupo, onde cada uma vai pagar por mês 1% do valor do imóvel. Se 200 pessoas pagam 1%, nós temos uma arrecadação mensal equivalente ao valor de 2 imóveis. Sim. Então, desse grupo de 200 pessoas, uma vai ser sorteada, vai ser contemplada, digamos assim, para receber todo aquele recurso e comprar o seu imóvel. Outra vai ser beneficiada, vai ser contemplada mediante um lance de número de prestações que ela vai oferecer. Muito bem, vamos pensar do ponto de vista financeiro. A pessoa que foi contemplada por sorteio, talvez ela tenha uma vantagem, ela vai receber o imóvel naquele momento e continuar pagando as prestações ao longo de 99 meses. Por outro lado, quem não foi sorteado vai ficar 99 meses ou 100 meses
digamos assim, no extremo, né, pagando prestações mensais sem ter o imóvel. Ou seja, Esperando só ser contemplado. Só que alguém vai estar organizando isso, uma instituição financeira, né, o consórcio, digamos assim, vai estar organizando isso e cobrando uma taxa de administração. Que pelo que eu tenho visto, eu já vi taxa de administração de 12%, 15%, até 18% eu já vi. Uau. Que na minha opinião é uma taxa muito alta. As pessoas falam assim, mas se eu não tiver uma prestação para pagar, eu não consigo juntar dinheiro, então por isso que eu faço o consórcio. Ótimo, antes poupar do que não poupar, mas só que essa, digamos assim, falta de responsabilidade financeira ou falta de disciplina financeira vai cobrar o preço que aquela pessoa ter que pagar uma taxa de administração. 18%, 15% é muito alto, na minha opinião. Em outras palavras, era melhor que ela guardasse o dinheiro numa poupança que renderia para ela um certo dinheiro, aguardar então uma oportunidade de comprar um imóvel, às vezes pega uma taxa de juros muito mais baixa, Sim. porque aí você tem tranquilidade de ter o seu dinheiro aplicado, você pode usar quando você quiser. No consórcio não, você tem que esperar ser sorteado ou dar um lance que para um grupo para imóveis, acho que o lance tem que ser no mínimo ali uns 30%, 40% para você conseguir retirar. Né? Nos primeiros meses, talvez até 50% eu já vi casos. Então, o seu comentário foi perfeito. Eu acho que a ideia é mesmo. Para mim, na minha opinião, claro que alguém vai discordar de mim, mas não faria sentido fazer o consórcio, a não ser que você tenha muita sorte de ser o primeiro ou o segundo sorteado. Sem contar com a sorte, eu preferia fazer o que você disse, aguardar um tempo, poupar esse dinheiro e depois dar uma entrada e financiar a diferença. Muito bom, vamos para a terceira pergunta então. Meu nome é Elbert, eu queria saber quais as vantagens de comprar imóvel na planta. Isso é uma pergunta que tem movido a sociedade hoje. A pessoa, não, compra na planta, compra na planta, compra na planta. É realmente rentável, doutor? Veja bem, eu vejo que existem prós e contras, vantagens e desvantagens, como quase tudo na vida. Né? Quando você compra um imóvel na planta, o que está acontecendo do ponto de vista financeiro? A construtora vai usar o seu dinheiro para financiar aquela obra, ou seja, ela não vai precisar buscar um recurso financeiro, seja dela própria ou de uma instituição financeira, para financiar aquela obra. Então, em tese, esse imóvel vai ser mais barato, porque os encargos financeiros em cima dele serão menores, Sim. O risco para a construtora estará bem reduzido, o imóvel já estará vendido antes mesmo da construção, de modo que, em tese, ele é mais barato. É mais barato você comprar um imóvel na planta do que comprar ele pronto. Deixa eu só explicar aqui para quem está em casa, o imóvel Sim. na planta é quando você compra ele antes de ser construído, ele só tem ali a estrutura, o pessoal, o arquiteto desenhou, tá tudo certo, o engenheiro fez tudo certinho, aí você vai comprar em um prazo ali, no mínimo de 1 ano e meio, 2 anos, para o imóvel ficar em pé, então por isso que se chama na planta. O pessoal que às vezes não conhece fica pensando, mas como é que é isso aí? Exatamente. E essa condição que gera um risco. Existe a vantagem que, teoricamente, você está comprando um imóvel mais barato, mas serão 2 anos aguardando o imóvel ficar pronto. E muita coisa pode acontecer nesses 2 anos. Então, para comprar na planta, teoricamente, você teria que ter alguma construtora muito confiável. Sim. E mesmo assim sujeito a um atraso, porque praticamente quase todas as vezes que você compra um imóvel na planta, você tem um atraso pequeno. Agora, a rentabilidade é muito grande, né, doutor? Porque eu já vi lucros até de 100%. De um modo geral, conversando com corretores de imóvel, vende-se essa ideia proporcionando um ganho, prometendo um ganho de 30%, 40% entre o momento do negócio, da assinatura do contrato e a venda 1 ano e meio, 2 anos, como você disse. O que é um rendimento bom, muito acima daquilo que o mercado financeiro paga hoje. Se tudo der certo, se tudo acontecer bem. Tem o risco, você está deixando bem claro que tem o risco, que é a situação que você tem que conviver com o risco, é isso? Não podemos achar que é uma certeza absoluta, vou ganhar 40%, 50%. Em alguns casos, pode eventualmente chegar a 100%, se houver alguma valorização imobiliária na região, mas é uma coisa que, digamos, também atípica, é verdade. Vamos lá então, próxima pergunta. Bom dia, meu nome é Manuela e eu gostaria de saber como lidar com a especulação imobiliária. Doutor, essa é com você. Primeiro, eu acho que é importante entender o que é especulação imobiliária. Né? Seria eu adquirir um imóvel não pensando em morar, mas pensando em vendê-lo na primeira oportunidade de valorização. Essa valorização pode acontecer? Sim, pode. Ela pode não acontecer? Pode também não acontecer, né? A verdade é essa. Então nós temos especialistas no mercado, corretores, pessoas que trabalham já há muitos anos, que conseguem entender um pouco melhor quais são as melhores regiões, regiões que têm potencial, né? Regiões que realmente podem proporcionar um ganho para esse tipo de investidor. Mas eu acho muito temerário uma pessoa que não conhece no mercado querer falar, vou comprar um apartamento para ganhar dinheiro, vou comprar uma casa para depois vender e ganhar dinheiro. Ela pode ter sucesso nisso ou não. Pode acontecer uma série de fatores. O mercado imobiliário pode entrar em crise, o mercado imobiliário pode ter uma baixa de liquidez,
regras, de modo que não pode ser encarado como, vou comprar imóvel e vou ficar rico fazendo isso. Sim. Também considero como uma postura temerária, principalmente para quem não entende do mercado. Você não pode ser um aventureiro, é isso, professor? Você ser um aventureiro, é legal você ter uma consultoria por trás disso, é uma forma muito rentável, inclusive, de você adquirir dinheiro, adquirir bens, mas tem que sempre ter uma consultoria por trás e não se arriscar de uma maneira involuntária, é isso? Sim, eu acredito que comprando imóveis, perder muito dinheiro a pessoa não vai, porque ela tem um bem real por trás, né? Tem um bem físico por trás. Mas existem riscos também. Imagina, você comprar um apartamento, digamos, 300 mil reais. Você vai demorar aí 6 meses, 8 meses, 1 ano, aguardando uma possível valorização dele. E se nesse meio do caminho você precisar de dinheiro? Não tem como. É diferente de uma caderneta de poupança. Se você depositar 300 mil e precisar de 15, 20 mil, você vai lá e saca. Pronto, resolveu o seu problema. Se você colocou todo o seu dinheiro em um apartamento esperando a valorização dele, você não tem como, digamos assim, vender só uma parte dele. Vou vender só a cozinha porque eu estou precisando de 15 mil. Não, ou vende tudo ou fica sem o dinheiro, né? Então a pessoa pode, no meio do caminho, precisar do recurso e ter que vender às pressas. Sim. E aí vai vender barato, provavelmente vai perder uma parte do capital. Bom, se você tem vários investimentos, você pode ficar tranquilo, você vai deixar ela rendendo. Agora, se é o seu primeiro investimento, a sua moedinha de ouro, não vale muito a pena você arriscar, porque é um investimento de risco. Mais uma pergunta? Olá, bom dia. Eu gostaria de saber se existe um prazo ideal para o financiamento de imóveis, 10, 20 ou 30 anos. Uau! É uma pergunta muito pessoal, eu diria. Eu não teria como dar uma resposta que vale para todo mundo. Ele falou em 10, 20, 30 anos. Como eu disse, hoje o crédito está muito acessível, já temos financiamentos de até 35 anos, que são 420 meses. Veja bem, uma pessoa com 30 anos fazer um financiamento de 420 meses, ela vai terminar de pagar esse financiamento aos 65 anos. A sua vida pagando. Uma vida pagando um apartamento, né, ou uma casa, um imóvel, de modo geral.